Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui da nossa formação teológica. Vamos continuar aqui esse estudo da apologética cristã. E hoje o tema da aula é apologética moral, a base cristã da moralidade. Claro que durante as primeiras aulas nós já viemos regando aqui algumas partes desse assunto, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque a moral é preciso nós entendermos, nós que somos cristãos, é preciso entender que toda moral, toda moralidade, hoje, ela vem do cristianismo. Mas, pastor, tem muita gente que não é cristã, mas são pessoas éticas, que a moralidade dele é elevada, sim. Mas isso precisa estar bem presente na nossa mente. Toda moralidade vem de Deus. Ele é toda a fonte de bondade e de moral. E quando nós falamos sobre moralidade, nós estamos lidando com questões que são mais profundas aí da existência humana. Porque nós estamos falando daquilo que é certo e errado. E essa pergunta não é nova, isso aí vem permeando as gerações por muitos séculos, passando por várias gerações, por vários povos, vários séculos. E a resposta que nós damos a ela não define somente as nossas leis e os nossos costumes, né? Mas o sentido da nossa vida. E isso que é importante você entender. A resposta que nós vamos dar a isso vai definir o sentido da nossa vida e também na nossa eternidade, porque nós somos, como nós falamos, nós somos cristãos. O mundo moderno, ele vai dizer que a moralidade ela é fruto da cultura ou do consenso social. O que eles querem dizer com isso? É que eles dizem que se há harmonia de pensamento sobre alguma coisa, se aquilo é certo ou errado, se aquilo é moral ou imoral, é esse consenso entre as partes que vai definir a moralidade. E isso é um erro. Porque eles estão dizendo que, assim, que não há nenhum tipo de referência. Tudo é relativo. E o próprio consenso entre partes, essas definições é que vai definir, é que vai dizer o que é moral, o que não é, o que é certo e o que é errado. Ou seja, é fruto praticamente da imaginação humana, né, do consenso humano. Mas se nós formos honestos assim, para perceber, nós vamos entender que isso é muito mais profundo. Sabe? Existem valores que eles já parece que já são impressos no coração do homem. E isso eu não estou falando de agora. Isso em todas as épocas. Um exemplo, matar um inocente. Isso é certo, ou isso é errado em qualquer lugar, em qualquer época. Isso é errado em qualquer lugar do mundo e sempre foi assim, matar um inocente. Então, assim, a pergunta ela é inevitável. De onde vem esses valores universais e objetivos? Porque nós acabamos de dizer aqui que matar um inocente é errado em qualquer lugar. Isso é um valor universal. De onde vem isso? Algumas comunidades, elas perceberam o mal causado em algumas civilizações, perceberam que era certo e errado, dependendo do contexto, e por causa da consequência dessa percepção, que às vezes essa percepção de certo ou errado é fruto da imaginação deles, e isso trouxe uma relativização de algumas coisas, trouxe prejuízo para algumas comunidades. Esses prejuízos fizeram com que eles criassem alguns códigos de ética, códigos de conduta, chamados aí os códigos morais, que eles nunca puderam, na realidade, resolver o problema, porque eles são frutos da criatividade humana. Mas o argumento moral da vida cristã, da apologética, ele traz um raciocínio lógico e direto. Se Deus não existe, valores morais objetivos também não existem. Sem os valores morais objetivos, tudo se torna relativo. As pessoas vão relativizar tudo. E tudo vai mudar de acordo com o tempo, lugar,
ou culturas e épocas, ou de acordo com a percepção das pessoas, de acordo com a emoção do indivíduo, tudo pode mudar. Aquilo que é valor moral e ético pode mudar de acordo com o tempo, com o lugar, e isso é um erro. Como nós falamos aqui, exemplo, matar o inocente é errado em qualquer lugar e sempre foi assim. Então, imagina aquela tribo que sacrifica crianças inocentes. Quando nasce ali crianças gêmeas, recém-nascidos, e eles simplesmente, por causa da sua cultura, eles acreditam que matar uma daquelas crianças vai afastar determinadas maldições. Na visão pós-moderna e relativista, que relativiza tudo, isso não é imoral. Isso faz parte da cultura daquele povo. Mas quando nós olhamos para Deus, e se Deus realmente existe, Ele é o padrão de moralidade e é Ele que vai estabelecer os padrões. E esses padrões, eles precisam ser absolutos. Olha só o que a Bíblia fala. O próprio Deus dizendo, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, Ele já coloca um padrão de moralidade. E isso independente de cultura, independente de época, independente de qualquer coisa. Isso não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Então, o argumento moral na apologética, por exemplo, mostra que a existência de valores, como, por exemplo, justiça, misericórdia e tudo que referente à dignidade humana, vai apontar para um legislador moral. E esse legislador, ele tem que ser maior do que tempo, do que época, do que cultura, ele é maior do que tudo. Sem Deus, toda moralidade não vai passar de opinião humana. Mas com Deus, ela é uma verdade, ela se torna uma verdade universal. Toda moralidade em Deus, ela é uma verdade. Então, os valores morais objetivos existem. E a gente precisa entender isso. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que há sim aquilo que é certo e aquilo que é errado, independente do que nós pensamos. Fora desse pensamento, tudo vai ser fruto desse mundo dessa visão pós-moderna, né? Então, assim, logo a melhor explicação para essa moral objetiva, e aí a apologética vai fazer isso muito bem, a explicação para essa moral objetiva e não relativa, a explicação dela é que existe um Deus, e esse Deus ele é santo, e esse Deus é justo. E onde começa essa moralidade aí na Bíblia? Onde nós podemos ver isso aí na Bíblia? A moralidade, ela tem... a Bíblia vai mostrar isso em todos os lugares, essa moralidade, não somente na lei de Deus ali, mas antes mesmo da lei, essa moralidade ela começa no caráter de Deus, que é bom. Já tem, ele mesmo é esse padrão. Olha só o que diz lá em 1 Pedro. Sede santos, porque eu sou santos. Lembra lá na criação, o que Deus vai falar para Adão? Um mandamento muito simples. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha uma lista, assim, nós podemos dizer isso, não existia ali uma lista extensa de princípios onde mostravam o que deveriam ou não deveriam fazer, obedecer ou não obedecer. Não, é simples, era respeitar a Deus e obedecer a palavra dele. Era simples. Mas quando o homem cai, essa bússola moral do homem também vai se distorcer. Porque Deus era essa direção, Deus era esse norte, Deus era essa bússola. Mas quando o homem cai, essa bússola moral do homem vai se perder no caminho. Então, não quer dizer que Deus abandonou o ser humano a esse, aqui que nós podemos chamar de caos moral. Não, não é isso. Não é isso. Ele vai apesar dessa queda do homem, Deus vai começar a se revelar ao homem novamente para trazer o homem de novo para essa bússola. Lembra quando ele se revela para Noé? Ele se revela para Noé, depois ele vai se revelar para Abraão, né?
E depois, de uma forma mais completa, ele se revela para Moisés. E por que nós falamos assim que ele se revela de forma mais completa a Moisés? Ele se revela para Abraão, se revela para Noé, e para Moisés é de uma forma mais completa, nós podemos dizer assim. Por quê? Porque Deus se revela para Noé, e a Bíblia vai falar que Noé era um homem íntegro, mas se revela para Moisés através da sua lei. Ele vai expor para Moisés de uma forma mais clara, de forma mais objetiva, como o ser humano deveria se comportar diante de Deus e diante do próximo. O problema é que o homem vai pegar essa lei, vai pegar isso, e essa lei moral de Deus, que são essas... o modelo pelo qual Deus quer que o homem se comporte, o homem vai pegar essa lei que Deus deu para Moisés e vai transformar isso em apenas práticas cultuais, religião. A lei de Deus para o homem, para o povo de Israel, se tornou em religião. E os profetas vão reprovar isso. Lembra lá Isaías no capítulo 1? Isaías vai dizer assim que não basta apenas o culto, não basta apenas os rituais. A vida moral do povo precisava refletir a santidade de Deus. E isso é interessante. Olha lá, vamos ler um pouquinho aqui. Isaías do capítulo 1. Olha só o que Isaías começa a dizer. Versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiro e gordura de animais cevados. Não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer diante de mim, quem requereu o só pisardes nos átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também a festa da lua e os sábados e a convocação das assembleias. Não suporto iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua e as vossas solenidades na minha alma aborrece a minha alma. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Lá no final, no último versículo 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Você percebe que aqui no texto, Deus não está impressionado com os rituais vazios e a religiosidade do povo. Eles eram muito bons na religião. O Isaías está dizendo aqui que o povo parece que cumpria muito bem aquelas leis. Mas eles cumpriam a lei associada à iniquidade. Eles cumpriam a lei, mas praticavam a iniquidade. Ou seja, havia religião, havia sacrifício, mas sem arrependimento e obediência genuína. Aqui o texto está mostrando que a lei de Deus está acima dessa religiosidade. Ela requer pureza moral. Deus aqui, ele está repreendendo o povo não por causa das práticas dos rituais em si, não. Ele repreende por quê? Porque ao praticar os rituais, esses rituais estão associados a práticas imorais. Eles não praticavam justiça, eles não tinham cuidado com os vulneráveis daquela época. E Deus só estava querendo justiça, misericórdia e humildade diante dele. Só isso. Deus estava dizendo aqui através de Isaías que o verdadeiro culto começa com o coração transformado. Isso precisava refletir justamente no coração deles. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, Jesus vai... nós podemos dizer assim, que ele é essa encarnação perfeita da moral e da santidade de Deus. Por quê? Ele ensina, mas ele ensina, e o ensino dele eleva essa lei. Já tinha um padrão de lei que Deus deu ali para Moisés, mas Jesus ele vai dizer que não é somente a obediência. Por exemplo, Jesus vai dizer que não é somente sobre matar, né? Não é somente sobre assassinar. Não é somente isso. É sobre eliminar o ódio do coração contra o outro.
Aquele a lei ensina, Jesus diz, olho por olho, dente por dente. Mas ele diz assim que aquele que somente sentir ódio pelo seu irmão já é reprovado diante de Deus. Olha só o tanto que ele eleva o padrão moral. Jesus, ele fala no capítulo 5, não me lembro o versículo, mas ele vai falar assim, não é só sobre adulterar. Aquele que adulterar contra uma mulher já está reprovado, certo? Já que adulterar. Ele já está reprovado diante de Deus. Mas o padrão é tão elevado que Jesus vai falar assim, que aquele que... Isso lá nos antigos, os antigos já diziam, certo? Mas agora ele vai elevar o padrão e vai dizer assim, aquele que somente olhar com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, não é somente se deitar com a mulher ali, não. Ele está falando de pureza até nos pensamentos. Olha só como que o padrão de moralidade em Jesus, ele vai ser elevado. Jesus é esse exemplo. Ele não somente ensinou sobre a moral, mas ele foi esse exemplo de moralidade. Ele teve compaixão daqueles que eram considerados à margem da sociedade, como as prostitutas, como os cobradores de impostos. Ele perdoou os pecados daqueles que se arrependiam, confrontou os hipócritas, aquele que considerava hipócritas, e Jesus, ele foi íntegro, ele viveu em integridade até a cruz. A ponto de Pilatos vai olhar e falar assim, eu não vejo nesse homem culpa alguma. Ele vai lavar a mão diante do povo. Em Jesus nós vemos a moral de Deus, não apenas escrita como foi escrita na lei, mas vivida. Por seguir a Cristo. Por isso seguir a Cristo não é somente aderir um código de conduta, né? Se é que nós podemos dizer assim. Mas é como a Bíblia fala assim, é andar como ele andou. Ser como ele é. Ele fala, olha, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. A lei, por exemplo, ela vai, na lei, ela vai falar que submissão é o quê? Obedecer ordens. Mas para Jesus, submissão vai além de um ato de obediência, porque alguém pode até obedecer, mas a posição do coração dele está ao contrário. Em Jesus, a moral ela é tão elevada que a obediência está totalmente ligada à posição do coração. Você pode até obedecer, mas se o seu coração não estiver rendido, a sua obediência não tem valor nenhum. Moral cristã versus a moral secular. Historicamente, as sociedades elas criaram esses códigos morais, né? E em alguns pontos você vai perceber que esses códigos de conduta, esses códigos morais, eles até convergem com a Bíblia. Eles até convergem. Por quê? Porque sabemos que Deus ele é a fonte de toda moralidade. Logo, se o homem acerta, ele está convergindo, não diverge da palavra de Deus. Porém, sem reconhecer a Deus, essas comunidades, esses povos, sem reconhecer a Deus, a moral secular ela vai se apoiar somente na razão, somente na ciência, ou como nós falamos no início, no consenso, né? na concordância e no consenso social. Ela pode até defender valores de justiça, pode até defender o amor, pode até defender a compaixão, mas ela precisa de um fundamento que seja o quê? Objetivo e também imutável. Ela não pode variar conforme épocas, conforme o tempo, conforme a emoção de ninguém. Precisa de quê? De um fundamento imutável. E isso só encontra-se em Deus. Enquanto a moral desse mundo, a moral secular, ela é flexível e ela é subjetiva, ela é relativa, a moral cristã, ela se fixa em quem Deus é. Ele é eterno. É o padrão moral de Jesus. Não é apenas adulterar, é nem olhar com cobiça. Não é apenas não matar, é não odiar e nem insultar. Não é apenas amar o próximo como a si mesmo. Tem pessoas que não se amam. É amar como Cristo amou. Um amor sacrificial. Esse é o ápice da vida e da moralidade cristã. Esse amor sacrificial. Que alcança até mesmo os inimigos. Você não vai ver nenhum código de conduta, nenhum código moral
em nenhum código de ética, alguém ensinando você a amar os seus inimigos. Somente em Cristo. A insuficiência da moralidade desse século está no fato de que a moral desse mundo está apoiada em razão humana, conhecimento humano e em práticas morais que é fruto que é fruto da imaginação humana, mas sem um fundamento absoluto. Sem esse fundamento absoluto, ele sempre terá a necessidade de Deus. E pode ter código de moral, pode ter ética, mas é como se usar a eletricidade sem reconhecer a existência de uma usina elétrica, que é a fonte de toda a eletricidade. Sem Deus, a moralidade vira uma questão de conveniência ou de gosto, simplesmente. Mas a história vai mostrar que quando ou regimes, ou países, ou os poderosos decidiram redefinir a moral de acordo com os próprios interesses, isso o resultado foi opressão, ou nazismo, ou qualquer outra coisa que oprimiu aquela comunidade. Mas sabemos que a moral, quando ela vem de Deus, que é a fonte, ela nunca vai terminar em tragédia. Ela sempre vai nos levar para esse caminho de harmonia em Deus e de uma moral objetiva e não subjetiva. Amém? Essa aqui foi mais uma aula da nossa formação teológica aqui desse módulo de apologética à defesa da fé. Que Deus abençoe você e até amanhã.